seus servos, pelo fato de nós permanecermos em meio à luta, em meio à prova, em meio à tribulação. E hoje nós queremos agradecer ainda mais, não só por ter acordado, não só pelo fôlego de vida, não só, Senhor amado, pelo privilégio de todas as nossas funções mentais e corporais estarem perfeitas, mas porque o Senhor mais uma vez cumpriu aquilo que diz a tua palavra, que o Senhor é
Irmãos, eu vou estar lendo aqui uma passagem que eu já venho há muitos dias, né? Lendo, né, e meditando nela, porque eu estava pedindo ao Senhor para me dar um direcionamento, né, para que eu pudesse trazer uma palavra aqui neste dia, né, nesse culto. E aí o Senhor falou comigo da passagem do filho pródigo. Até comentei com a diaconisa Cláudia, né, que era essa mensagem que eu estava em pensamento de trazer para cá, no dia de hoje, né, no culto. Que é Lucas 15, né, 11, né, que é a passagem do filho pródigo, né. Aleluia! E no culto de quarta-feira, a diaconisa Ana Paula trouxe essa mensagem também, né. E uma coisa que ela falou que a gente não se ligou, né, assim, pelo menos eu, né, é que a gente fala muito do filho pródigo, mas não falamos do irmão dele. E hoje no carro também eu comentando com a Maima, eu falei assim, Maima, lá em casa eu estou vivendo isso, porque eu tenho 2 filhos. E acontece isso, um acha que eu dou mais atenção ao outro e por isso ele é injustiçado. E aí eu, Jesus, toma a frente, né? Que só o Senhor, só Deus para me dar a vitória. Então fala aqui, né? Deixa eu colocar o óculos que eu sou cegueta. E disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens. E repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando-se tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele desperdiçado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquela cidade, daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, e encheu-se de compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe: ó filho. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos seus pés. Trazei também um bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijamos, porque este filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Por muito tempo, né, irmão, por muitos anos, posso dizer que por 23 anos da minha vida eu vivi afastada. Tem pessoas aqui que me conheceram, né, ou seja, afastada e me vê agora nos caminhos do Senhor, sabe o processo que eu passei. E pela minha desobediência, pela minha rebeldia, posso assim dizer, no momento que
que aconteceu lá atrás, o que aconteceu na minha vida, que eu tomei essa decisão de me afastar da igreja, porque aos meus 14 anos de idade eu aceitei Jesus, me batizei e estava servindo ao Senhor, mas houve um momento na minha vida que foi difícil, e aí veio o afastamento. Eu me afastei, vivi por 23 anos afastada. O meu filho mais velho, que é o motivo desse culto, de eu estar dando esse culto hoje de ação de graça ao Senhor, na ocasião ele ia fazer 8 anos de idade, quando eu me afastei. E aí o inimigo usa a estratégia para fazer você pensar que está tudo bem, está tudo maravilha. E ali eu vi assim, a minha vida, né, dando um up, né? 2 filhos, sozinha, veio o divórcio, a separação, e eu criando meus filhos sozinha. E uma das pessoas que me conheceu na ocasião, na época do meu casamento, está aqui hoje, é o irmão Marcelo. Ele me conheceu exatamente quando o meu filho estava no meu ventre. Eu ainda estava esperando ele. E ele via a minha trajetória. E ele sempre vinha falar de Jesus para mim. E o que eu falava? Não quero saber. Não venha falar de Jesus para mim porque eu sei, eu já conheço. Eu não quero saber. Meu Deus. Os meus vizinhos aqui que também me conheciam, sabe disso. A diaconisa Cláudia também me conheceu também na época que eu estava afastada. E ela veio aceitar Jesus, graças a Deus, Deus fez a obra na vida dela. E ela via como eu não queria saber de aceitar Jesus. E ali, né, nesse processo, né, o inimigo fazendo parecer que tudo estava indo bem na minha vida. Pense em você, uma mãe separada com 2 filhos, para criar 2 filhos pequenos, sozinha, né? Meus pais, no caso a minha mãe mora lá na Paraíba, né? Minha irmã mora na Uruguai, mas também tem a vida dela, cada um tem a sua vida, e eu sozinha. Mas tudo estava seguindo. E eu achava que estava tudo indo muito bem, mas não sabia eu que era a mão do Senhor me protegendo. Aleluia. Porque o Senhor não me deixou faltar nada, mesmo eu afastada, mesmo eu rebelde, sem querer saber, o Senhor não me deixou faltar nada e criei os 2, eduquei os 2. Hoje um já tem 32 anos e o outro tem 30. Então você vê, 23 anos afastada. E aí veio a pastora Lourdes morar lá perto de mim. E a irmã Lúlia falou assim para ela: olha, pastora, não fala de Jesus para ela, porque ela não quer saber de Jesus. E a pastora, né, sábia, né, Deus dá sabedoria, ficou lá, passava na minha porta, falava comigo, né, assim, falando e tal. E um dia ela veio falar comigo e eu falei assim: eu não volto para a igreja, eu não quero saber. Aí eu fui, falei a palavra-chave: eu só volto para a igreja se Deus me tocar. Passou. Ela passou ali e todo dia ela fala: aí Jesus, tu ainda não tocou. E passou, foi se passando, e veio a enfermidade. E aí eu fui parar no leito. Um AVC. E estou perfeita, para a honra e glória do Senhor. Porque quando Deus faz, Ele faz perfeito. Meu Deus. E aí não precisou ninguém levar a palavra para mim, porque eu não queria saber. Não precisou. Mas quando eu voltei à consciência, que eu me deparei com aquela cena, eu naquele leito, eu reconheci ali que era Deus. E aí eu voltei para Jesus. E o processo do meu filho também tem uma pessoa que eu sou grata, né? Que apesar de eu não querer
querer saber de Jesus, ela vinha falar de Jesus, mas eu respeitava. É a irmã Maria, a mãe da Maima. Na sabedoria dela também ela falava de Jesus. E ali eu, sem querer, eu aceitava, por respeito a ela, né? Eu aceitava, mas ela falava também na sabedoria. E ela viu o meu processo com o meu filho. E tinha momentos na minha vida que eu falava assim, meu Deus, a minha oração está sendo em vão, eu tenho que orar mais, ou então o Senhor não está me ouvindo. E entrava em desespero, porque nada acontecia. A obreira Rafaela também conhece meu filho, sabia, via como ele ficava lá na rua. Raquel, obreira Raquel. Então, ali, quem mora ali, meus vizinhos, sabiam como meu filho ficava transtornado. E um dia, ele chegou em casa, muito ruim, machucado, porque brigava, ele ficava violento, brigava muito, chegou machucado. E eu ouvindo louvor, né? Aí ele falou assim, eu vou colocar a música aqui, vou colocar meu funk aqui. Eu falei, não, você não vai colocar funk não. Não vai tirar meu louvor para colocar funk não. E aí ele falou assim, então eu vou colocar um louvor para a senhora ouvir. Aí eu falei assim, vai me dar. Eu fiquei assim, sem aceitar o que ele queria fazer. E aí ele foi e colocou o louvor. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu fiquei nervosa. E aí fui pro quarto, ele botou o louvor e ficou ouvindo. Quando eu ouvi o louvor, que eu voltei para a sala, que eu olhei, ele estava chorando. Era o louvor, né, que eu sempre louvo aqui, de Eli Soares, Se Eu Cair. É por isso que eu louvo esse louvor, por isso que eu gosto dele. Porque foi através desse louvor, ele mesmo procurou e ele mesmo colocou. E Deus colocou ele estava chorando. E ali, ele chorando, eu cheguei perto dele e abracei. E ele falou, mãe, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais. E caiu em pranto. E aí eu falei assim, entrega, filho, a tua vida para Jesus. Aceita Jesus que ele vai mudar a tua vida. Mas ainda não era o momento, né? Mas eu dei a palavra, falei de Jesus para ele, falei, aceita Jesus, Jesus é poderoso para te libertar, só Ele vai te libertar, só Ele vai tirar isso de você, só Ele vai te dar força. E você precisa também ter força para querer parar. E ele ouviu nesse louvor. E ali eu me emocionei, chorei junto com ele. E se passaram mais tempo, né? E nada de acontecer que Deus tinha prometido, porque a promessa que Deus tem na vida dele, ele estava lá no ventre, quando o Senhor falou que através dele, multidões iam se render aos pés de Jesus. E eu fiquei crendo nessa promessa, né? Esperando o Senhor fazer. E se passaram 32 anos. Então, se você está pedindo algo a Deus e ainda não recebeu, tenha paciência. Aleluia. Se Deus está no silêncio é porque Ele está trabalhando. Porque tem momentos da minha vida que eu pensei que não ia acontecer o que está acontecendo agora. E Ele tem promessa do Senhor na vida dele. Ele tem promessa. Aleluia. Glória a Jesus.
Só eu senti a dor. E eu pedi ao Senhor. E teve uma vez que Ele falou para mim. Mulher de pouca fé falou para mim. Deus usou ele. Mulher de pouca fé. Você é uma mulher de oração, mas é uma mulher de pouca fé. E ali eu falei, Jesus, muito obrigado. Porque você está me alertando. Eu tenho que ter mais fé, tenho que acreditar. Então, isso aqui é um milagre. Pode botar, meu evangelista.
ali na subida da rua. E eu fazendo ali os meus salgados, eu vi quando a polícia subiu, né? E aí desceu com 2 jovens algemados e aqueles 2 jovens eram amigos do meu filho. E ali eu vi aquela cena e eu falei assim, Jesus, eu ainda não tinha voltado para a igreja, mas ali o Senhor fez eu ver. E ali eu falei assim, Jesus, falei em pensamento, né? Meu Deus, guarda meu filho por onde quer que ele esteja, que eu nem sabia por onde ele andava. E aí, irmãos, o Senhor, Ele fala com a gente todo o tempo. A gente é que não dá lugar, mas o Senhor fala com a gente em todo momento. Se você anda ligado com o Senhor, eu pareço até maluca no meio da rua. Quem me vê vai achar que eu tô maluca, porque eu fico falando sozinha. Eu costumo dizer que eu estou em reunião, né? Eu tô falando sozinha. E ali o Senhor falava ao meu coração que eu era a coluna da minha casa. Meu Deus. E que através de mim o Senhor ia salvar. Glória a Deus. E aí tá. Aleluia. Eu rebelde, sem querer saber de Jesus, e eu falava para ele também, eu não quero voltar para a igreja, eu quero saber de igreja. E ali quando veio essa mensagem na minha mente, eu fiquei relutante. Eu falei, não, eu tô maluca. Que isso? Eu voltar para a igreja? Não vou não, tô maluca. Eu fiquei naquilo e se passaram anos. Veio essa mensagem, se passaram anos sem eu querer saber de voltar para a igreja. E aí quando houve o período lá do leito, eu tive que reconhecer que o Senhor é Deus. E através de mim, o meu filho também aceitou Jesus, se batizou, né? E agora vamos ouvir a irmã Maria, mãe da Maima, que ela tem uma parcela também nessa vitória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz, irmão. Amém. William, o privilégio que Deus me concede de ver esse milagre, você não tem noção como é prazeroso, gratificante a Deus. Porque desde que eu vim morar desse lado de cá, que eu morava perto do Francão, eu não te conhecia. Mas desde que eu vim morar desse lado, eu nem conhecia vocês. Mas eu já via, você me chamava a atenção. Nas ruas, e você me chamava a atenção, não sei o porquê, mas você me chamava a atenção. Depois que eu conheci a sua mãe, eu vi que a sua mãe era uma mulher de Deus e ela voltar, e Deus tinha, né, por amor aos seus filhos, Deus ia dar uma resposta para ela. Eu te digo que eu não sabia qual era a resposta que Deus ia dar. Muitas vezes eu falei para Ceissa, Deus vai te dar uma resposta. Eu ficava temerosa por ela não conseguir fazer esse culto de ação de graça pela sua vida. Porque quantas mães não conseguem fazer esse culto de ação de graça? É verdade. Quantas mães, tanto no mundo como dentro da própria igreja, não conseguem? E o único conforto dessas mães é saber que ela dobrou seu joelho e que Deus tem o poder na última hora da salvação. Mas você eu está participando e vendo esse milagre, você não tem noção quanto é gratificante minha alma e o meu coração para Deus.
Porque é uma vida que Satanás perdeu. E é uma vida que não deixou dúvida. E se você permanecer, Satanás também não vai lançar dúvida se você morreu.